E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Rouxinol disse, Vossa Majestade. Roland? A voz era suave e distante. Roland só percebeu que alguém o chamava quando sentiu uma sensação de cócegas ao redor da orelha. Rouxinol disse, você ficou distraído de novo. Ela se inclinou dramaticamente sobre a mesa longa, olhando diretamente nos olhos de Roland. Apoiada no queixo, com a cabeça levemente inclinada, balançava um dedo indicador pálido de um lado para o outro. Era óbvio que havia usado aquele dedo para cutucar a orelha dele. Roland disse, sério? Ele limpou a garganta, fingindo que lia o relatório estatístico que acabará de chegar. Roland continuou, provavelmente por causa do clima quente hoje. Isso me faz cochilar facilmente. Rouxinol disse, não é a primeira vez que você começa a sonhar acordado. Ela voltou para a poltrona do outro lado da tenda. Rouxinol perguntou, desde que você voltou da igreja do refletir, você está constantemente distraído. Aconteceu alguma coisa? Roland estava prestes a negar o que ela dissera, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele sabia que Rouxinol conseguia distinguir mentiras da verdade, e também não podia continuar se enganando. Roland disse, eu encontrei algo estranho. Mas é tão assustador e confuso que não sei por onde começar. Rouxinol respondeu, você não precisa me contar se não quiser. Ela olhou para o céu acima, com as mãos atrás da cabeça. Rouxinol continuou, eu não sou tão inteligente quanto você de qualquer maneira. Mesmo que você me contasse, eu não seria de muita ajuda. Talvez Ana fosse mais útil nessa área. Roland disse, eu também não contei a ela. Ele balançou a cabeça, forçando um sorriso. Rouxinol perguntou, é mesmo? Por que não? Roland respondeu, porque é tão bizarro que temo que esteja além do meu entendimento. Por mais que eu odeie admitir, isso não afeta nada. Em outras palavras, é algo completamente pessoal. Contar a ela não ajudaria em nada, só a faria se preocupar. Rouxinol piscou, como se tivesse acabado de compreender algo profundo. Roland, no entanto, sabia que ela não havia entendido nada, apenas achou a ideia interessante. Roland disse, não conte a ela que eu fico sonhando acordado com frequência. Isso é algo que ninguém mais pode resolver. Rouxinol respondeu, claro. O rosto dela se iluminou. Ela bateu no peito, tirou uma fatia de peixe grelhado da bolsa e enfiou na boca, parecendo bastante satisfeita. Depois de obter a promessa de Rouxinol, Roland suspirou internamente. Os dados no relatório estatístico não faziam sentido. O que ele havia visto na câmara secreta da igreja ainda perturbava sua mente. Por que uma figura lendária apareceria no estágio inicial da fundação da União? Pelo retrato, parecia que ela existia mesmo antes da Era da União. Roland perguntou a Isabela, H.T. Phyllis, mas nenhuma delas pôde dar uma resposta definitiva. Era um passado tão distante e obscuro que ninguém sabia quem era a pessoa da imagem. Só podiam supor que fora, em algum momento, alguém proeminente. Roland costumava pensar que havia apenas dois tipos de pessoas no mundo dos sonhos. Um tipo eram aqueles derrotados por Zero, cujas almas estavam permanentemente ligadas ao edifício das almas, mas ainda mantinham uma conexão tênue com o mundo real. As características mais típicas deles eram a semelhança impressionante de suas aparências físicas e os fragmentos de memória deixados em seus quartos. O outro tipo eram personagens fictícios, surgidos do nada diretamente do mundo dos sonhos, invenções de sua imaginação e do próprio mundo. Mas agora Roland não tinha mais tanta certeza dessa teoria. Isabela lhe dissera que, segundo seus registros de serviço durante o tempo em que serviu ao Papa, Zero deveria ter entre 200 e 250 anos. Portanto, parecia impossível que Zero, a bruxa pura que nunca envelhecia, tivesse aprisionado uma pessoa que viveu 800 anos atrás. Embora Zero fosse muito mais velha que as pessoas comuns, várias figuras da história tiveram longevidades ainda maiores que a dela. Para encontrar a resposta, Roland sabia que teria de perguntar a ela pessoalmente. Ainda assim, ele sentia relutância em entrar naquele mundo dos sonhos cada vez mais estranho. Ao mesmo tempo, não gostava da sensação de se jogar no desconhecido e permanecer na escuridão. Em teoria, era melhor escolher o menor dos dois males. Depois de hesitar por cerca de uma semana, Roland finalmente tomou uma decisão. Roland agora estava acostumado a entrar no mundo dos sonhos.
Quando despertou lá, percebeu que o calendário ainda mostrava a mesma data de sua última partida. O ambiente não havia mudado durante sua ausência de um mês. A foto dos aprendizes de artes marciais na mesa de cabeceira ainda parecia nova, como se tivesse sido trazida recentemente da sede da associação marcial. Roland pegou o celular e discou o número de Garcia. Logo conseguiu se conectar e ouviu uma respiração calma do outro lado da linha. Garcia disse: "Alô?" Roland olhou pela janela. O primeiro sinal do amanhecer já se mostrava a leste. Roland perguntou: "Você está fazendo exercícios matinais?" Garcia respondeu: "Chega de besteira." Sua voz, porém, não estava tão nítida quanto antes. "O que foi?" Roland disse: "Bem, quero discutir algo com você." "É um bom momento?" "Posso ir aí agora." "Podemos tomar café da manhã juntos, por minha conta." Garcia respondeu: "É tão urgente assim?" Ela ficou em silêncio por um instante. "Desce. Estou no beco bem em frente ao apartamento." Roland disse: "Me espere por mim." Ele desligou, se vestiu o mais rápido que pôde e saiu correndo do quarto. Ao passar pela sala, encontrou Zero, ainda meio adormecida, com o pijama amarrotado caindo de um lado e revelando metade do ombro pálido. Ela usava um par de chinelos masculinos grandes, claramente dele. Roland colocou a mão na testa. Não teve escolha senão voltar e ajudar a garotinha a se vestir. Zero murmurou: "Só um momento, eu vou fazer água lá embaixo." Roland disse: "Tudo bem. Vou trazer café da manhã para você. Espere aqui pela comida depois de escovar os dentes e lavar o rosto." Ele acariciou a cabeça dela e a empurrou gentilmente em direção ao banheiro antes de sair correndo. Roland chegou ao local e escolheu uma mesa. "Sopa de macarrão com ensopado de carne para 2. pediu. O dono respondeu: "Sem problemas." Garcia se sentou e comentou: "Se eu fosse você, definitivamente não escolheria este lugar para tomar café da manhã com uma lady." Revirou os olhos. Não é à toa que ainda é solteiro. Roland pensou que aquilo era calúnia. Se não fosse um homem tão orado e acima de flertar com as bruxas da punição divina, já teria sido levado por elas há muito tempo. Roland disse: Zero tem que ir para a escola mais tarde, e eu preciso levar o café da manhã para ela. Se for muito longe." O dono do restaurante colocou 2 tigelas na frente deles, exultante e alegre. Limpou a mesa rapidamente mais uma vez. Aparentemente, acreditava que a presença da marcialista havia iluminado seu simples estabelecimento, afinal, Garcia era uma celebridade no apartamento. Garcia interrompeu: "Eu entendo. É por isso que digo que isso não deve ser considerado um exemplo." Ela separou os hachis descartáveis, misturou a cebolinha com a carne, e logo o macarrão na sopa ganhou uma cor marrom avermelhada apetitosamente brilhante. Soprou o macarrão para esfriar e começou a comer, puxando as longas tiras com naturalidade. O som do macarrão sendo sugado fez Roland salivar. Roland comentou: "Uau, você sabe comer fast food muito bem. Achei que não estivesse acostumada com esse tipo de comida de rua." Garcia respondeu: "Isso é só o que você acha." Ela encolheu os ombros. "Estou aqui há quase 10 anos e já experimentei todos os restaurantes desta área. É apenas uma questão básica de educação, como anfitrião, escolher um restaurante relativamente decente. Além disso, não gosto de ser encarada por estranhos o tempo todo." Roland percebeu que não apenas os clientes do restaurante olhavam para eles, mas também transeuntes na rua. O cabelo grisalho distintivo de Garcia e o corpo tonificado chamavam a atenção por onde passavam. Roland disse: "Ops, e esqueci disso." Garcia lançou um olhar frio. "Então vamos direto ao ponto. Por que você de repente precisou me ver? A associação marcial não vai ajudá-lo com nada ilegal." Roland se perguntou por que ela estava tão alarmada. Havia acabado de retornar da sede ontem e não fizera nada de errado. Havia algo mais ilegal do que a licença de caça? Roland hesitou um pouco antes de responder: "Eu quero conhecer sua mestra." "Pode marcar uma consulta para mim?" Garcia perguntou: "Hã?" Por um instante, ela não entendeu. Roland explicou: "Sua mestra. Senhorita Lan. Eu me sinto arrependido por ter faltado ao último encontro com ela, então quero me desculpar pessoalmente." Garcia observou com interesse, como se ele fosse um estranho.
Depois soltou um suspiro. Sério? Agora você percebe como é importante ter minha mestra como referência. Deixa pra lá. Ela não vai mais te receber. Roland disse, talvez a senhorita Lan não me odeie tanto quanto você imagina. Garcia respondeu sem pensar, você quer me dizer que ela foi gentil com você na orientação? Supere isso. Você perdeu a chance que eu te dei. Minha mestra nunca vai perder tempo com alguém que não respeita nem a etiqueta básica de pontualidade, muito menos encontrá-lo. Roland insistiu, de qualquer forma, faça uma ligação primeiro. Garcia pareceu perceber algo. Você não quer realmente se desculpar com ela, quer? Roland manteve a expressão séria. Se eu puder aprender alguns métodos de treinamento para marcialistas com ela, seria ainda melhor. Garcia contraiu os lábios. Estava prestes a dissuadir Roland de perseguir uma ideia tão irrealista, mas, no final, pegou o celular. Roland perguntou, a propósito, qual é o número da sua mestra? Garcia respondeu, você não vai conseguir ligar de qualquer maneira. Precisa de um chip da associação para se conectar à sede. Ela fez um gesto para ele ficar quieto e então falou com a pessoa do outro lado da linha. Olá, sou eu. Mas ela desligou em menos de 3 minutos. Garcia murmurou, eu sabia. Roland perguntou, sabia o quê? Garcia resmungou, que ela recusaria. Ela até me repreendeu por ligar para ela de novo. Está completamente decepcionada com você. O tom dela caiu pelo menos uma oitava quando ouviu seu nome. Roland ficou surpreso com o resultado inesperado e não entendeu o motivo. Com base na atitude de Lan em relação a ele na orientação, ela aparentemente não estava brava por ele ter faltado ao primeiro encontro. Na verdade, parecia ter uma boa impressão dele. Roland acreditava que o uso da linguagem oculta por parte dela era uma demonstração de suas excelentes habilidades em aplicar a força da natureza, o que explicava por que Garcia sabia tão pouco sobre o assunto. Agora, ele se perguntava se havia alucinado. No início, Roland não estava muito ansioso para resolver o mistério. Mesmo depois de entrar no mundo dos sonhos, continuava hesitante. Mas a pequena derrota agora o fez decidir chegar ao fundo da questão. Roland tomou um gole da sopa. Ah, bem. Então, quando podemos visitar a sede novamente? Garcia respondeu, depois que você puder lidar com a erosão sozinho e se tornar oficialmente um marcialista. Por enquanto, você é apenas um novato. Roland achou que esse requisito era razoavelmente simples de cumprir, mas conseguiu não revelar seus pensamentos. Estou ansioso por esse dia. Disse ele. A propósito, você ainda se lembra do discurso de abertura da senhorita Lan quando chegamos ao salão subterrâneo? Garcia respondeu, ela disse que a batalha da vontade divina está chegando. O que isso significa? Roland perguntou, bem, isso. Garcia suspirou, um tanto resignada. Minha mestra é muito fã de um livro escrito há 50 anos, chamado Raison d'être, Razão de Ser. Ela também me recomendou a leitura. O livro desenvolve algumas teorias sobre como uma civilização surge e evolui. O autor chama isso de a escolha da divindade. Essa divindade não é uma figura personificada, mas uma regra, ou melhor, o propósito da continuidade de tudo. Mas essas teorias são muito abstratas para as pessoas deste mundo e não têm nada a ver conosco. Como o livro só circula na associação marcial, poucas pessoas sabem sobre ele. A resposta de Garcia alarmou Roland. Sem dúvida, era um livro que ele nunca tinha visto antes, o que significava que era uma criação do próprio mundo dos sonhos. Roland perguntou, posso dar uma olhada? Garcia olhou para ele com curiosidade. O livro está na sede. Posso pegá-lo na biblioteca no próximo mês, quando for reportar meu trabalho, se eu ainda me lembrar. Percebendo que Garcia começava a suspeitar de seus motivos, Roland devorou o macarrão e se desculpou antes de partir. Ao acordar do mundo dos sonhos no dia seguinte, Roland soltou um longo suspiro. Tudo ali parecia normal quando não estava associado à associação marcial, mas qualquer coisa relacionada a ela sempre parecia suspeita. Embora a investigação desta vez não tenha corrido bem, não foi totalmente infrutífera. Um grande sucesso foi o fato de as bruxas da punição divina, que esperaram tanto tempo, terem conseguido sentir novamente várias sensações físicas no mundo dos sonhos. Vendo-as se divertirem, Roland sentiu que a viagem havia valido a pena.
Roland estava prestes a aproveitar sua recuperação para fazer mais algumas viagens ao mundo dos sonhos e acelerar as coisas, quando Relâmpago entrou de repente em sua tenda com uma águia de cauda bifurcada sob o braço. Relâmpago murmurou: Vossa Majestade, sua correspondência expressa. É uma carta criptografada de Neverwinter. Diretamente da região oeste? Isso não é uma viagem curta. Aconteceu algo em Neverwinter? Roland acariciou o mensageiro animal exausto e retirou o anel de selagem de suas garras. Ficou paralisado no instante em que desdobrou a carta. O exército dos demônios apareceu nas terras bárbaras. Isso foi mais cedo do que eu esperava. 4 dias depois, Roland reuniu toda a equipe de comando que estava em campanha em Hermes e na região norte. Uma reunião de emergência foi realizada no acampamento do primeiro exército, nos arredores da cidade sagrada. Apesar de todos sentirem a urgência da convocação, ninguém entrou em pânico. Roland bateu na mesa. Convoquei esta reunião porque precisamos retornar para Neverwinter imediatamente. Um alvoroço tomou conta da equipe logo após o anúncio. Roland prosseguiu: essa é a situação em que estamos agora. Precisamos suspender nossos planos atuais nesta região. A partir de hoje, todas as companhias devem começar a se preparar para uma retirada. Eu irei primeiro e restaurarei a situação em Neverwinter o mais rápido possível. A tensão na sala aumentou drasticamente. A maioria já havia ouvido falar sobre os demônios e sabia que eles eram os maiores inimigos de todo o Castelo Cinza, e uma ameaça à humanidade. Apesar dos rumores, nenhum deles havia enfrentado um demônio de verdade. A equipe de comando não sabia como reagir à situação, e a tenda mergulhou em um silêncio pesado. Roland entendeu que a notícia havia pegado todos de surpresa. Eles precisavam de tempo para processar o que estava acontecendo. Após um longo silêncio, o oficial do Estado-Maior, Sareltek, levantou a mão. Vossa Majestade, podemos confiar nas informações que estamos recebendo? Roland respondeu com firmeza: não é fácil forjar a marca de Soraya ou o mensageiro animal de mel. Embora eu ainda não tenha verificado pessoalmente, acredito que podemos tratar a situação como um caso especial. Afinal, não é fácil lidar com questões envolvendo demônios. O Duque de Noite Eterna perguntou: verdade, e as questões com o Reino do Alvorecer? Roland respondeu: nós o salvaremos, com certeza. Castelo Cinza não abandonará nenhum de seus aliados. Ele lançou um olhar para Andrea, que parecia preocupada. O Rei do Alvorecer terá que pagar pelo que fez. A ira de Wimbledon pode estar atrasada, mas certamente virá. Farei outros arranjos, no entanto, o primeiro exército não estará envolvido. Ninguém levantou objeções ao ver a determinação de Roland. O Estado-Maior foi então encarregado de elaborar uma proposta para a mobilização das tropas. Após a reunião, Roland pediu que Andrea ficasse. Ele foi direto ao ponto. Roland disse: sem o apoio do primeiro exército, precisaremos mudar de plano. Andrea respondeu com um leve tom tranquilizador, embora parecesse apreensiva: por favor, não se preocupe. A princesa Tilly e as bruxas da Ilha Adormecida garantirão que nada aconteça com Neverwinter. Você fez o seu melhor. Não precisa se forçar se realmente não puder. Roland balançou a cabeça. Você está errada. Sem o primeiro exército, podemos optar por outra solução que eu já tinha em mente. Você acha que o castelo e os cavaleiros de Apenmoia podem salvá-lo se eu mirar diretamente em sua cabeça? E, se abandonarmos a batalha aberta, poderemos até salvar Otto Luxi também. Se tudo correr conforme o planejado, derrubaremos o rei e assumiremos o controle da região muito mais rápido do que prevíamos originalmente. Andrea franziu a testa. Mais rápido? Você está planejando. Roland curvou os lábios. Estou. Não será fácil persuadi-los, já que estão prestes a enfrentar seu confronto final com os demônios. 50 bruxas da punição divina são tão poderosas quanto os 50 extraordinários. Nunca se pode subestimá-las, mesmo na Era da União. Ninguém além de mim pode conter sua eficácia em batalha. Nem as pedras da retaliação divina nem as espadas dos cavaleiros conseguirão protegê-los efetivamente. Apen está vivendo com tempo emprestado. Roland fez uma pausa antes de continuar: lidar com o Rei do Alvorecer nunca foi um problema real para mim. O verdadeiro desafio é manter a ordem no Reino do Alvorecer. Você sabe muito bem que não é nossa intenção escolher outro Moia, ou alguém que favoreça a família real, como soberano subsequente.
Achei que minha interferência justificaria esse movimento político, mas agora temo que as três famílias precisem se apresentar e assumir daqui para frente. Era óbvio que alguém teria de lidar com a bagunça após a queda de Apen Moia. Como a reputação do rei de Castelo Cinza e seu inexpugnável primeiro exército serviam como um poderoso dissuasor para os nobres, mesmo que o Conde Kim se tornasse regente, todos naturalmente acreditariam que ele era apenas um fantoche controlado pela família Wimbledon. Sob o novo plano, uma intervenção direta de Castelo Cinza se tornava impossível. Como as bruxas da punição divina não se envolviam em política, Roland precisaria executar o plano em nome das três famílias, caso contrário, a ação seria vista como vingança, e não como diplomacia, algo que ele queria evitar. O novo plano traria vantagens e desvantagens para a família Kim. A desvantagem era que os Kim se tornariam alvo de críticas. A vantagem, porém, era o aumento de prestígio e influência. Se o Conde Kim conseguisse aproveitar a oportunidade e exercer controle sobre a cidade do Resplendor, teria a chance de ascender de regente a novo rei do Alvorecer. Era um acordo que traria mais benefícios do que prejuízos, considerando sua capacidade e influência sobre a região. Andrea refletiu por um momento e logo entendeu as implicações. Mas então você ganhará pouco com esse novo plano. Roland respondeu calmamente, melhor do que deixar Apen continuar conspirando contra mim. Pelo menos posso salvar a vida de Otto. Como disse na reunião, não abandonarei facilmente ninguém que tenha contribuído para Castelo Cinza. Andrea suspirou, aliviada, e um brilho de gratidão surgiu em seu olhar. Entendo. A senhorita Edith estava certa. Você é verdadeiramente um rei bondoso. Roland arqueou a sobrancelha. O quê? Edith Kant? O que ela disse? Andrea sorriu de leve. Ela previu que você salvaria o Lord Otto antes de marcharmos para a guerra. Na verdade, eu provavelmente não teria tomado minha decisão tão rapidamente se a Pérola da região norte não tivesse me aconselhado. Sério? Roland pensou, mas manteve o rosto neutro. Roland acenou com indiferença. Bem, já que você se decidiu, vou escrever uma carta ao Conde Kim detalhando o procedimento operacional e a aliança com o Castelo Cinza. Ainda assim, quero garantir o consentimento dele pessoalmente. Portanto, preciso que você vá à cidade do Resplendor com as bruxas da punição divina e assegure que ele siga o plano como descrito. Para ser completamente honesto, confio em você, não em seu pai. Então preciso que aguente um pouco mais. Assim que o problema for resolvido, poderá retornar a Neverwinter com as bruxas. Andrea, aliviada, exalou novamente sua dignidade nobre. Levantou a saia e fez uma reverência. Certamente não posso recusar seu pedido, afinal, você já fez tanto por nós. Além disso, tenho uma carta para a princesa Tilly e espero que você possa encaminhá-la a ela. Roland concordou com um sorriso. Naturalmente. Rouxinol franziu a testa assim que Andrea se retirou. O que diabos ela está fazendo? Roland acariciou o queixo. Você está falando da Edith? Elas provavelmente mencionaram isso durante uma conversa. Afinal, ambas estavam presentes na reunião pré-operacional. O que? Você não achou que ela me veria como uma boa pessoa? Rouxinol deu de ombros. Não acho que ela diria algo bom sobre você, mesmo que fosse o melhor homem do mundo. Ela não parece o tipo de pessoa que fala sobre coisas como bondade. Roland abriu a boca para responder, mas foi interrompido quando os guardas do lado de fora levantaram a cortina da tenda. Vossa Majestade, a Lady Edith Kant solicita uma audiência. Roland trocou um olhar com Rouxinol, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Oh, as coisas estão ficando um pouco interessantes agora. Deixe-a entrar. O guarda respondeu prontamente, como desejar, Vossa Majestade. Edith entrou na tenda e fez uma reverência breve, sem cerimônia. Vossa Majestade, desejo que mude seu plano e pare de interferir nos assuntos do Reino do Alvorecer. Roland franziu as sobrancelhas. Você deveria ter mencionado isso durante a reunião se quisesse dizer algo. Agora já tomei a decisão, e ficaria mal se eu mudasse de novo. Edith falou calmamente, com voz firme e cadenciada. É por isso que vim vê-lo sozinha após a reunião. Você ainda pode executar seu plano, mas com alguns pequenos ajustes. Assim, parecerá que circunstâncias imprevistas impediram a conclusão da missão como planejado, e ao mesmo tempo, poderá manter sua palavra. Rouxinol se revelou imediatamente, incapaz de se conter.
O que exatamente você está tramando? Você pediu a Andrea que recorresse a Sua Majestade por ajuda. Agora quer que paremos de interferir nos assuntos do Reino do Alvorecer. Não me diga que não há conspirações acontecendo aqui. Edith manteve a expressão serena, como se já esperasse aquela reação. A situação mudou, respondeu com tranquilidade. Você pode detectar mentiras, não é? Então sabe que estou dizendo a verdade. Edith continuou, sua voz racional e metódica. O ataque em pinça imparável tornaria seu nome conhecido em todo o Reino do Alvorecer. Mesmo que o Conde Kim se torne o regente, os civis saberiam quem é o verdadeiro governante do país. Quando os demônios deixarem de ser uma ameaça, você poderia exercer lentamente sua influência sobre as políticas do Reino do Alvorecer e gradualmente convertê-lo em seu território. Como as pessoas temem o poderoso primeiro exército, você poderia ter facilmente alcançado isso sem esforço. No entanto, sua vantagem agora se foi. Edith ajeitou o cabelo e prosseguiu, mantendo o tom analítico. A entrada do exército de Castelo Cinza na cidade e o golpe perpetrado pelo Conde Kim são duas histórias completamente diferentes. O último aumentaria em grande parte a autoridade do Conde na região. Quanto a saber se outros nobres escolheriam se submeter ao seu governo ou conspirar contra ele. Isso não será da sua conta. Rouxinol cruzou os braços, o olhar afiado. Então vamos deixar Apen Moia continuar a conspirar contra Castelo Cinza? Edith manteve o tom neutro, como se apenas expusesse fatos. Mesmo que Sua Majestade não faça nada, seria difícil para Apen manter seu trono. Pelo menos, ele não pode mais convocar seus vassalos. Após a batalha na antiga cidade sagrada, a autoridade e a integridade de Apen estão sendo questionadas. Ele não é mais capaz de governar o estado como antes. O Reino do Alvorecer logo mergulhará no caos. Edith continuou com a mesma calma. Durante esse caos político, o Conde Kim ainda terá uma chance de vencer o jogo dos tronos, mas sua influência será limitada. Além disso, se Otto se tiver sorte, sobreviverá. E mesmo que não sobreviva, Andrea não o culpará, porque não será culpa sua, Vossa Majestade. Roland observou Edith por um momento, refletindo sobre suas palavras. Você realmente acha que seria melhor deixar o Reino do Alvorecer como está, em vez de tê-lo governado pelo Conde Kim? Edith respondeu sem hesitar, como se já esperasse a pergunta. Na verdade, não acho que as duas escolhas façam muita diferença a curto prazo. Um aliado confiável pode fornecer recursos, pessoas e assistência na batalha da vontade divina. Você pode confiar no Conde Kim, já que tem a filha dele, Andrea. Mas não pode dizer o mesmo sobre outros nobres. Roland franziu o senho, surpreso. Ela admitiu isso? O pensamento o deixou confuso, questionando o que Edith queria dizer com curto prazo. Ele imaginava que ela focaria na falta de confiabilidade dos nobres, mas o raciocínio dela seguia outro caminho. Edith prosseguiu, seu tom permanecendo analítico. Por outro lado, se o Reino do Alvorecer afundar em um estado de caos, para restabelecer a ordem, uma guerra seria inevitável. O reino certamente ficaria enfraquecido durante a guerra e, no fim, falharia. Nessa altura, refugiados e terras abandonadas seriam tudo o que restaria, assim como na região leste e no território sul de Castelo Cinza. Você poderia obter essas terras e populações sem esforço, e, ao contrário da primeira escolha, essas pessoas pertenceriam a você para sempre. Roland inclinou a cabeça. Então, por que você acha que deixar o Reino do Alvorecer como está seria uma opção melhor, se não há grande diferença nos ganhos? Edith respondeu sem vacilar. Por causa das bruxas, Vossa Majestade. Rouxinol arregalou os olhos, surpresa, e Roland também ficou imóvel por um instante. Roland foi o primeiro a reagir. Bruxas? Edith ergueu um dedo. Sim. Pense bem. Se as bruxas não forem mais perseguidas no novo Reino do Alvorecer, ou melhor, se sob a influência de André o Conde Kim começar a seguir seu exemplo e empregar bruxas na produção e na construção do país, as bruxas recém-despertadas, livres da ameaça de morte, deixariam de migrar para Castelo Cinza. Essa seria uma das perdas potenciais. Edith manteve o raciocínio firme. Segundo, o Reino do Alvorecer é geograficamente mais vantajoso do que Castelo Cinza. As bruxas do Reino de Coração de Lobo e do Reino de Inverno Eterno fugiriam para o sul em caso de invasão demoníaca ou perseguição da antiga igreja.
No entanto, uma vez que a situação no Reino do Alvorecer se estabilizasse, elas ainda se mudariam para Castelo Cinza? A resposta é não. É provável que o número de bruxas nos países vizinhos supere o de Castelo Cinza em algumas décadas. Estou mais preocupada com isso do que com a perda das bruxas atuais. Rouxinol falou num tom mais brando, sem provocação. Não seria bom em que todos vivessem uma vida feliz? Por que você está tão preocupada? Edith ignorou o comentário e fixou o olhar em Roland. Já passou pela sua cabeça que uma, ou várias, bruxas com habilidades incríveis poderiam instantaneamente fazer um reino superar outro? Roland perguntou, com a voz firme, uma bruxa como Ana? Edith respondeu sem hesitar. Isso mesmo. Ana, Agatha e Soraya, todas têm habilidades extraordinárias. No momento em que você conquistou o apoio delas, Neverwinter superou os domínios de outros nobres. Esse também é o motivo pelo qual você alcançou grandes conquistas até agora. Edith falou mais devagar, o olhar ainda fixo em Roland. Além disso, você possui um conhecimento mais amplo e uma sabedoria maior do que qualquer outra pessoa. Enquanto for rei, e ninguém abandonar a União das Bruxas, poucos poderão desafiar a posição de Castelo Cinza, exceto os demônios. Edith fez uma breve pausa antes de continuar. Mas e o futuro daqui a 100 anos? Quando os governos vizinhos funcionarem como o de Castelo Cinza e as bruxas forem empregadas em várias áreas? O conhecimento que você escreveu inevitavelmente se espalhará para cidades e vilas fora de Neverwinter. As pessoas estudarão seus métodos de fabricação de máquinas e aprenderão tudo o que ensinou. E se surgir uma única bruxa no Reino do Alvorecer com uma habilidade insubstituível? Castelo Cinza poderá ficar para trás. Edith enfatizou cada palavra, a voz firme. Além disso, você depende fortemente de vários poderes mágicos, como a habilidade de Ana, para realizar seus planos de construção e desenvolvimento. Pode garantir, no entanto, que o poder de Ana é o mais avançado que uma bruxa pode alcançar? Se uma nova bruxa possuir uma habilidade mais engenhosa do que a dela, o futuro rei do Alvorecer ainda verá Castelo Cinza como aliado? Roland quase quis aplaudir o discurso de Edith. Roland percebeu que Edith não estava focada em ganhos imediatos, mas sim imaginando um cenário para o futuro distante. Pessoas comuns podem prever mudanças em alguns anos, mas Edith pensava no que aconteceria daqui a um século. Roland também sentiu uma espécie de explosão iminente de inovações tecnológicas nas palavras dela. Como alguém que estudou a história da Revolução Industrial, Roland sabia muito bem que grandes mudanças tecnológicas se aceleraram nos últimos séculos. Levou milhares de anos para os primatas aprenderem a fazer fogo, mas apenas uma década para os humanos entrarem na era da informação a partir da era do vapor. Uma pessoa vivendo na sociedade moderna podia experimentar mudanças que, no passado, levariam milênios. Roland disse com satisfação, um excelente argumento. No entanto, não vou voltar atrás em minhas palavras. Edith ficou surpresa. Vossa Majestade. Roland a interrompeu. Eu sei o que você quer dizer. Você quer dizer que um rei sábio deve sempre buscar os melhores interesses de seu país e que é normal enganar. Mas há outros governantes neste mundo além de reis. Edith repetiu, confusa, outros, governantes? Roland respondeu, isso mesmo. Por exemplo, um idealista. Após cuidar dos assuntos relacionados ao Reino do Alvorecer, Roland retornou à mansão localizada nos fundos do acampamento. Ao entrar no quarto principal, encontrou Ana sentada à escrivaninha, lendo o livro que ele havia trazido do mundo dos sonhos. A luz do sol atravessava a janela e fazia suas franjas brilharem, enquanto o rosto pálido ganhava uma suave auréola dourada. A reunião terminou? Perguntou ela, virando-se com um sorriso ao ouvir seus passos. Sim. Contei tudo o que precisavam saber. Nana e os outros partirão logo pela manhã. Então, primeiro lave os pés para relaxar, disse Ana, ainda sorrindo, enquanto o ajudava a tirar as botas e as meias. As botas que Roland usava no Planalto eram de couro espesso, resistentes, mas incômodas. Em pouco tempo deixavam seus pés doloridos e com um leve mau cheiro. Ele tentou impedi-la, mas Ana estava decidida, não aceitaria um não como resposta. Ela mergulhou sua chama negra na bacia e a deixou se espalhar pelo fundo. Como está a temperatura? Perguntou. O calor envolveu seus pés, fazendo Roland suspirar profundamente. Talvez um pouco mais quente, está perfeito. A chama negra não só aquecia a água,
como também se transformava em pequenas esferas que massageavam as solas e o calcanhar. Quando terminou, envolveu os pés dele com calor e evaporou cada gota de água. Roland se recostou, satisfeito. Isso é o que eu chamo de vida de mordomia. Ana sentou-se ao lado dele. E você? Vai partir com Nana? Não. Mas Sylvie vai. A habilidade dela de monitoramento é insubstituível para a guarnição. Ele fez uma pausa, olhando para a janela. Minha presença os tranquilizaria, mas precisam aprender a resolver problemas sem depender de mim. Além disso, a força principal do primeiro exército ainda não está pronta, então eu seria de pouca utilidade. Assim que Meg transportar Nana e Sylvie, ela voltará para nos buscar. A propósito, disse Ana, guardando cuidadosamente o esboço do planador e as anotações da reunião, houve alguma boa notícia na reunião? Você não parece tão tenso quanto nos últimos dias, desde que recebeu as cartas da cidade de Primavera Eterna. Bem, mais ou menos. Roland curvou os lábios num leve sorriso e contou brevemente sobre sua conversa com a Pérola do Norte. Ao ouvir o raciocínio de Edith, Ana não conseguiu conter uma risada. Roland arqueou a sobrancelha. O que foi? Ela é muito confiante na nossa capacidade de aprendizado. Entender tudo o que você nos ensinou? Ana fez uma careta divertida. Eu ainda peno com matemática avançada, imagine física e química. Acho que mesmo que você me desse mais 100 anos, eu não entenderia completamente aquele livro laranja. Roland riu. Há muitos livros parecidos no mundo dos sonhos. E mesmo assim, não acho que o futuro será como ela imagina. Sério? O que você acha que vai acontecer? Ela acredita que, se você não conseguir dominar o continente com um ataque estratégico, é melhor deixar o reino do alvorecer afundar no caos. Mas eu penso diferente. Ana fitou Roland, o olhar firme. Existem outras formas de conquistar o respeito das pessoas. Quando você liderar as tropas contra os demônios e eliminar os inimigos que ameaçam nosso reino, será reverenciado de um jeito que nenhum outro rei jamais foi. Ela continuou, a voz cheia de convicção. Quando derrotar a igreja e vencer a batalha da vontade divina, as bruxas se lembrarão de tudo o que você fez por elas. As bruxas de Taquila também terão orgulho de você. Seu nome estará em todos os livros que escreveu, e o conhecimento que trouxe às pessoas se tornará parte de quem você é. Não apenas fará história, será a própria história. Ana respirou fundo antes de prosseguir. Seu prestígio será tão grande que lordes de outros reinos virão pedir sua proteção e desejarão estar sob sua bandeira. Ninguém ousará desafiá-lo, pois os que traíram já provaram o preço da traição. No futuro que posso imaginar, haverá apenas um reino, seu reino, estendendo-se até as planícies férteis, onde a humanidade voltará a florescer e restaurará sua antiga glória. Fez uma pausa, então olhou para ele com um leve sorriso. Há algo errado com a minha previsão? Roland sorriu. Claro que não. Pelo contrário, acho que é exatamente o tipo de coisa com que você sonharia. Ana franziu o senho, confusa. Então por que está tão feliz com o que Edith disse? Roland respondeu com calma. Não é pela previsão dela. A história tem muitas variáveis e possibilidades. Já é difícil aprender com o passado, imagine prever o futuro. Podemos sobreviver à terceira batalha da vontade divina e ainda assim sofrer uma derrota catastrófica na quarta, daqui a 100 anos. Ou talvez existam inimigos escondidos nas profundezas do oceano, fortes demais para conquistarmos, e a humanidade acabe extinta da superfície da Terra. Nesse ponto, nem saberemos se nossa espécie resistirá, quanto mais o nosso reino. Ana inclinou a cabeça e soltou um leve riso. Isso é algo bem típico de você pensar. Então, afinal, o que te deixou tão feliz? Roland abriu as mãos, como quem desenha o pensamento no ar, a visão dela sobre as coisas. Quando Edith fala assim, ela deixa de ser apenas uma nobre e se torna uma verdadeira oficial do governo. Ana tentou repetir as palavras. Um oficial, governamental? Roland confirmou com um sorriso. Exato. Ela não fala como representante da região norte, mas como alguém que entende o papel de todo o Castelo Cinza. Está criando políticas com base na direção que o reino está tomando, e isso é raro. Até Barrow, nosso primeiro-ministro, tende a pensar só na cidade de Primavera Eterna e em seus próprios interesses. A expressão de Roland ficou pensativa.
Desde o começo, Edith Cant havia se comportado como qualquer nobre da região norte, ajudando o rei, mas buscando benefícios para o próprio território. Essa era a mentalidade típica entre os nobres, o que importava de verdade era o que lhes pertencia, não o bem do reino. A lealdade ao monarca era apenas uma formalidade. Roland prosseguiu. Outra coisa é a forma como ela enxerga as bruxas. É visionário associar suas habilidades às revoluções tecnológicas e torná-las parte da estratégia de desenvolvimento. Anne observou por um momento. Já que o futuro é imprevisível e você diz não se importar com o que acontecer depois da sua morte, o que planeja fazer se sobrevivermos à batalha da vontade divina? Roland fitou os olhos azuis dela. Você já sabe a resposta. Eles já haviam conversado sobre isso muitas vezes, deitados lado a lado. Roland queria explorar as terras do amanhecer além das planícies férteis, talvez até atravessar o território dos demônios. Planejava cruzar a linha-mar, ver o que existia do outro lado do oceano e desvendar o mistério das divindades, descobrir a verdade por trás de tudo. Para isso, usaria todos os recursos possíveis, mobilizando não apenas os habitantes de Castelo Cinza, mas cada pessoa do continente. E qualquer um que tentasse impedi-lo seria tratado como inimigo. Anna sorriu com ternura. Lembre-se de me levar com você. Não quero perder a aventura. Roland se aproximou e respondeu com suavidade. Claro. Vou te levar aonde quer que eu vá, até o fim do mundo, se for preciso. E assim acabamos a parte 95, quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.